Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência, meu nome é Cintia Bedin e eu pretendo te conduzir a uma busca por consciência e espiritualidade. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Roda a vinheta. A meditação de hoje ela é uma meditação que eu adoro fazer, porque ela é uma tela mental, onde a gente cria uma conexão via sentimento aquilo que a gente quer encontrar, aquilo que a gente quer chegar, o degrau que a gente entende muitas vezes que está longe, está distante e que a gente ainda não alcançou. Então é uma meditação de ressonância criadora. E aí esse exercício ele vai nos colocar assim de frente com um contato mais profundo com a gente mesmo e ele vai buscar essa ativação do nosso poder pessoal para realizar justamente a realidade que a gente deseja manifestar, porque geralmente a gente não pensa sobre isso, a gente apenas executa num automatismo que a gente já está condicionado, né? E sem pensar na realização daquilo que a gente realmente deseja. E aí, vocês já repararam que assim, as pessoas costumam vivenciar geralmente os medos, as angústias, ou seja, tudo que elas não querem, né? Isso por quê? Porque quando a gente não está no comando, alguém estará por nós, né? Então, quem será que está nesse leme interno aqui do meu navio, né? Então a pergunta é, por que algumas pessoas conseguem atingir coisas num nível extraordinário, né? Numa realização incrível daquilo que elas desejaram ou daquilo que elas se propõem a fazer e outras pessoas em condições exatamente iguais parecem estagnar frente a uma possibilidade de mudança. Então, pensando sobre isso, a ideia é que a gente observe qual é o nosso posicionamento perante os desafios pessoais. E a primeira coisa que se faz necessária para um processo de criar e manifestar a própria realidade é justamente observar como nós reagimos perante as decisões da vida. Tem um pessoal que se inscreve para entrar no exército americano, mais especificamente na Marinha, e eu gosto muito de fazer essa análise, porque são coisas assim, né? Ah, muito grande, de repente não é para todo mundo, mas olha só que legal. Lá na Marinha tem alguns exercícios que são assim, os mais difíceis, né, de todos os grupos militares. Esse da Marinha é um dos mais difíceis. De 140 pessoas que se inscrevem, homens, né, apenas 36 conseguem ingressar. E aí a pergunta é assim, quem será que supera esses desafios? O mais forte fisicamente, o mais inteligente, o mais esperto? E aí a resposta certa é assim, são exatamente aqueles que não negociam com a programação mental. São aqueles que não usam o tempo para barganhar com a voz interna, né? Conhecido como o nosso inimigo interior. Então esses homens se colocam à frente da vida numa condição de se vencer a si mesmos. E eles olham só para o que tem que ser feito. Eles se colocam presentes no agora, sem dar ouvidos ou colocar a atenção naqueles medos, né? No discurso interno da incapacidade, porque de qualquer maneira, todos ali, com certeza que se inscrevem, têm a condição. Mas quando a mente ela é fortalecida numa estrutura interna, aí sim essa pessoa consegue diariamente ir se vencendo, porque a ideia é não parar de se vencer diariamente. E aí, quando a gente fala de um propósito grande, né, como esse, a gente pensa que é um sonho muito distante. Mas e se eu te disser que tudo que você faz, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, está relacionado a várias decisões de vários tamanhos, pequenas, médias e grandes, só que a gente não se dá conta disso. E às vezes a gente paralisa frente a uma decisão pequenininha ou uma decisão maior, e aí vamos entender como é que funciona tudo isso. Imaginem nós aqui, né, mulheres, e o seu Galvão também já deve ter passado por isso alguma vez. Todas nós aqui já tivemos aquele dia em que nós nos atrasamos porque logo pela manhã você parou na frente do seu armário e ficou brigando com as suas roupas. E aí nada ficava bom. Você trocou uma, duas, três, 7 vezes e na 7ª roupa, já para não atrasar mais nem um minuto e você não tinha nem mais um segundo, você foi com aquela última e saiu pensando que deveria ter ido com a penúltima porque aquela estava uma porcaria. E aí a conversa interna começa.
Eu engordei, eu não tenho nada que me sirva, o armário tá lá, né? Não cabe nem mais uma blusinha e não tem mais nada que me sirva, eu não tenho nenhuma roupa, né? O meu armário, acho que não serve mais pra mim, eu não tô bem, eu tô gorda, eu tô feia, eu tô horrível, por isso que as pessoas não gostam de mim. E aquela falação interna. E o que que a gente faz, mulherada? Principalmente se estiver na TPM, dá comidinha para aquele monstro lá. Não é assim? E aí a gente percebe que a mente, a partir de uma única decisão simples, ela pode estragar o dia inteiro, ela pode estragar a semana inteira, ela pode estragar até o mês inteiro, e você pode ficar fixa naquela ideia como se fosse a única verdade absoluta da tua vida. E aí o que nunca nos contaram, né, nem na escola e às vezes nem em casa, é que a gente não precisa acreditar nos pensamentos só porque eles estão na nossa cabeça. Não é porque esses pensamentos passam pela nossa cabeça que isso corresponde à verdade. Então, uma das perspectivas, né, de quem lida bem com esse inimigo interno é brincar com os pensamentos. Não dá todo o crédito para eles, porque 60, 65% dos pensamentos diários não correspondem à verdade. E além da gente acreditar nessas coisas, a gente vai lá e valida. Então a gente concorda, e aí para cada sim que você diz para um movimento desse, é um ponto a menos na nossa atitude interna para chegar onde a gente precisa. Então quando a gente entrega esse sim para a mente, é um não para nós. E aí a gente começa a se afastar dos objetivos. Então quando a gente olha, o cara que se inscreveu na Marinha, nossa, treinou muito tempo. Não, ele estava focado. Isso é foco. Né? Então, quando a gente precisa fazer alguma coisa maior, a gente tem que começar pelo primeiro degrau, né? Em direção onde a gente deseja ir. Porque a gente não para se perguntar assim, será que tudo que eu faço durante o meu dia são pequenas ações que me levam para onde eu pretendo chegar? Né? Será que essas ações, elas estão direcionadas junto aqui, alinhadas com a minha realidade interna? Porque às vezes eu falo assim, eu quero um namorado, quero muito um namorado, mas de repente as pessoas começam a se aproximar, eu maltrato, empurro o cara pra fora, né? Trato a pessoa de uma forma que realmente não condiz com uma boa relação ou com aquilo que eu busco. Então, se eu tenho um desejo, mas a minha atitude não condiz com esse desejo interno, obviamente eu não realizo a minha manifestação, eu realizo o meu medo da relação e não a relação em si. Né? Então, você já percebeu que essas ações diárias, elas precisam estar em ressonância com aquilo que a gente quer ou com aquilo que a gente diz ser, né? Começa por aí. Então, se por exemplo eu me revolto com os homens porque eles destroem o meio ambiente, mas os meus chicletes vão para a calçada e os meus papéis de bala fazem um rastro atrás de mim, o que adianta eu reclamar que estão desmatando a natureza ou estão poluindo o meio ambiente? Né? Então são pequenas ações e que as pessoas muitas vezes não colocam a atenção voltada a isso, né? Vocês percebem? Então é necessário ajustar a partir da mínima ação o desejo de se conectar a algo maior. É necessário um primeiro passo. Então essa observação para compreender que o cérebro ele é apenas um computador de bordo, né? Que ele vai repetindo as coisas que a gente vai alimentando, porque o pensamento é limitado, eu chego num limite, ele começa a repetir, e muitas vezes a gente vai lá e fica dando comidinha para aquele pensamento, vai nutrindo, aquele bicho vai crescendo, quando a gente percebe, já se transformou num monstro enorme, maior que a gente, né, que tá quase já nos devorando. Eu dei o exemplo da roupa, essa é uma batalha considerada pequena, mas existem muitas outras, né? Sobre trabalho, decisões de trabalho, uma doença a ser vencida, um posicionamento em relação à educação de um filho, sobre nossas relações, batalhas diárias para nossa evolução, né? De cada aspecto. Enfim, tudo é sempre sobre vencer, não vencer o outro, mas vencer a si mesmo. E não é apenas sobre como lidar com os nossos pensamentos, mas é sobre como co-criar a nossa realidade. Como é que a gente cria essa realidade? Pois bem, cada um já criou a sua aqui. Então, cada indivíduo vai criar o seu mundo particular e vai viver as experiências segundo a sua tela de realidade. Quer um exemplo? Se eu te sugerir assim, complete a frase, a mulher é, e aí para cada um aqui vai ser uma resposta diferente. Alguém pode pensar, a mulher é linda, o outro vai pensar, é um problema, o outro vai pensar, é produtiva. O outro vai pensar, suporte de família. Alguma mulher pode pensar,
falam demais, tudo falsa, não gosto de ficar perto de mulher. Para cada um, uma realidade. O fato é que quando a gente percebe a realidade que você vive e que você criou, a gente devia mudar a pergunta. Devia ser assim: no seu mundo, a mulher é? E aí você completa a sua frase. Porque quem ouve a pergunta está apenas te dando a resposta segundo a própria realidade que essa pessoa enxerga, que são geradas a partir das próprias vivências e experiências. E isso é a causa da maior dificuldade da comunicação entre as pessoas, porque elas não entendem que o outro responde a partir do que ele experienciou. Geralmente as pessoas dizem: ah, disse isso para me ofender, e me ofendeu, não é assim? Né? E aí eu conto para vocês que aquele objeto, tudo que a gente enxerga, né? Aquilo não só existe porque eu enxergo, mas o fato é que quando eu consigo perceber aquilo no meio, aquilo existe, né? Então assim, eu só enxergo e reconheço aquilo que eu identifiquei. Por exemplo, os nossos olhos, eles são como câmeras, né? Eles vão fazer o quê? Vão levar a imagem para o nosso cérebro. E aí o nosso cérebro faz uma pesquisa, bate um Google nele lá e ele vai relacionar memória, imagem, situação, e ali ele vai entender, vai dar um nome e a gente se acalma quando aquilo tem um nome. Então são padrões de associação que já existem dentro de nós por condicionamentos que a gente vai fazendo desde a infância. E aí tem uma história muito legal acerca disso, que é sobre a descoberta de Colombo, que quando ele se aproximava das ilhas lá no Caribe, os índios não enxergavam as embarcações no horizonte, justamente porque não sabiam o que eram aquelas coisas, os navios, né? Então, aquilo não parecia com nada para eles, eles não tinham arquivo de memória anterior sobre aquilo, ou seja, aquilo que eu não tenho conhecimento, o meu cérebro não vai identificar. E aí ainda conta a história que o pajé da tribo percebeu uma movimentação diferente na água, porque quanto mais próximas as embarcações, mais o fluxo alterava, e aí o pajé, que conhecia o fluxo da água, foi lá e contou para as pessoas que tinha alguma coisa estranha acontecendo, e eles começaram a chegar até onde começava esse movimento estranho e entenderam que tinha alguma coisa que eles não conheciam. Então aí, a partir daí, eles enxergam porque alguém conta que tem algo diferente acontecendo, né? E era o pajé, era alguém de peso, de força, né? Ou seja, quando a gente está identificado com algo, né, esse algo passa a existir. Quando eu não conheço, meu cérebro não lê, não reconhece, eu não me identifico, não existe. Então a gente só enxerga o que já existe por associação. Isso é criação da própria realidade e a gente faz isso o tempo inteiro. Então, se eu me identifico com um objeto ou uma situação, aquilo existe. Se eu não reconheço, eu não coloco identidade sobre aquilo, não me vinculo. E muitas vezes a gente tem que fingir que não conhece, né? Ou pelo menos tirar a afetação de cima daquilo que já é uma identificação. Porque quando tem uma identificação ruim dentro de mim, eu preciso neutralizar, é a minha responsabilidade. E quando eu não tenho essa resposta interna, ou quando ela é neutra, aquilo simplesmente não acontece, não existe. Ou seja, a gente escolhe tudo que existe no nosso mundo, cada um vive a sua tela de realidade. Então, quando a gente tem essa tela de realidade já validada como verdade, a gente tem nosso conjunto de crenças, né? Um outro exemplo legal, uma jovem moça pensa lá que os homens não prestam, uma crença sobre os homens. Por quê? Porque o pai não foi um bom marido para a mãe. E aí ela já tem uma imagem pronta, né, desses homens ali, e ela já tem uma interpretação e uma crença sobre isso. E aí essa memória faz parte das memórias emocionais, está bem guardadinha lá. Ela decide não se relacionar. Passado um tempo, ela é adulta, cresce, vai morar sozinha, trabalha, está independente já, decide que ela está muito sozinha e quer uma companhia. A questão é que ela só se sente atraída por homens que têm o mesmo perfil do pai. Por quê? Porque é tudo que ela enxergou como verdade. Então, quando uma pessoa legal aparece, é legal e gentil, educada, abre a porta do carro, convida para sair, deseja algo mais profundo, o que ela faz? Ela logo joga essa pessoa para escanteio. E aqui em consultório, eu já escutei falas da seguinte natureza: ele era muito arrumadinho para mim. Percebe?
Então, se a pessoa que ela vai escolher para se relacionar acaba sendo o pior padrão, é porque aquele padrão é o padrão que ela está identificada. Então, ela não enxerga outros padrões e não reconhece, não valida e não aceita. Quanto mais ela se relaciona, mais ela se frustra, mais ela vai buscar esse padrão para confirmar a crença dela de que nenhum homem presta. Percebem? Essa realidade ela vai sendo validada. E nesse caso, ela teve exatamente aquilo que ela viu e validou. E o que ela viu era tão real que virou uma repetição na vida dessa jovem. Então, o que acontece? A realidade é isso. É aquilo que a gente valida, a gente vai perceber que aquilo existe no nosso mundo e, portanto, muitas vezes isso vira um aprisionamento, né? Por isso que é muito importante a gente entender onde estão esses padrões de repetição e por que a gente é atraída por eles, né? Esse é o ciclo kármico, é o ciclo das crenças, ao qual nós somos os únicos responsáveis em ter criado, mantido, sustentado até aqui. Mas que quando a gente reconhece esse movimento, a gente vai lá e, como seres adultos e responsáveis por aquilo que a gente criou, a gente trabalha para escolher de novo, escolher mudar o caminho e fazer diferente do que já é conhecido, né? E a maior dificuldade está em fazer diferente, porque aí a gente tem que transgredir uma crença interna. Mais uma vez que a gente sabe, existem inúmeras ferramentas para trabalhar, né, nessa transposição, porque isso aparece como uma das decisões a serem tomadas, então não está tão distante. Percebe? É consciência. Um dia eu expliquei isso para uma cliente em consultório e ele me respondeu assim: o nome disso é risco, eu prefiro ficar onde eu conheço. E aí eu disse: tudo bem, a escolha é sua. No meu mundo, o nome disso é vida. Se você não aceitou o risco, você não está na vida, né? Para mim, a vida é isso, né? É um constante arriscar-se. A criança tem que se arriscar a ficar em pé para dar os primeiros passos. Ela está se arriscando cair, mas se ela não fizer isso, ela não vai andar, né? Então, para mim, o nome disso é vida. Percebem? São telas de realidade diferentes. E ninguém está com a razão, são apenas telas diferentes. Então, essa realidade criada vai se manifestar em todos os níveis, em todos os nossos corpos. Então, quanto mais tempo a gente demora para entender aquilo que nos agride, que nos machuca, que é uma crença que nos prejudica, mais aquilo vai se espalhando e adivinhem, o último corpo é o corpo físico. Então, isso se manifesta inclusive organicamente em nós. Tem um experimento muito interessante que foi feito com 13 jovens alérgicos a uma planta, a uma certa urtiga. E aí o experimento foi o seguinte: eles foram vendados e disseram para eles: olha, no seu braço direito eu vou esfregar a planta venenosa. E aí dos 13, os 13 tiveram reação a essa planta: vermelhidão, coceira, bolhas. Aí disseram: agora vamos esfregar no seu braço esquerdo a planta não venenosa. E mesmo sem ser venenosa, 2 dos 13 ainda tiveram a mesma alergia. E aí sabe o que é mais legal nesse estudo? Que a planta que todos tiveram alergia, 100% que tiveram alergia, era a planta não venenosa. Pelo simples fato de alguém dizer a eles que a planta era tóxica. E aí no outro braço, que disseram que a planta não era tóxica, essa sim era a planta venenosa. E aí só 2 tiveram alergia. Ou seja, o nosso corpo cria uma realidade orgânica. E muita gente fala assim: mas as pessoas que sofrem acidentes ou que têm doenças, né, as crianças doentes, isso também é uma realidade criada? E aí eu digo que tem situações que realmente fogem ao nosso controle, mas eu compreendo que espiritualmente tudo é necessário, o processo evolutivo de cada ser, porque aqui nada é perdido. Tudo, sem exceção, todas as experiências são necessárias a cada ser. E para quem passa uma experiência dessa, é justamente, talvez essa experiência que vai gerar um impacto para que a pessoa olhe por uma nova realidade. E essa é uma responsabilidade completamente dela. E sim, ela vai ser levada por conta dessa nova condição já a olhar para outras possibilidades, porque a realidade dela vai mudar. Né? Então vai abrir outras janelas, outras perspectivas, né? Para que ela encontre curas em outros níveis. E a gente vê história de superação todos os dias. Essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo no Instagram de uma mãe que foi raspar o cabelinho de um menininho de uns 6, 7 anos com câncer.
em processo de quimioterapia. Ele parecia bem assustado, assim, antes de iniciar, né, o corte de cabelo, e o meu primeiro pensamento, olha como a gente julga, foi assim, ai, que judiação, ele não quer cortar o cabelinho, e já me comovi. Para minha surpresa, ele tava com aquela carinha de susto e a hora que a mãe começa a cortar o cabelinho dele, ele abre um sorrisão e fala: "É tranquilo, mãe, eu pensei que ia doer". Então ele estava apenas com medo da maquininha. Ele não estava triste porque ele ia raspar o cabelo. E aí a mãe começa a chorar e ele olha para ela e pergunta: "O que foi, mãe? Por que você está chorando?" E ela diz: "Não, não foi nada". E continua chorando e cortando o cabelinho dele. E aí ele se volta para a câmera e diz: "Minha mãe é assim mesmo, ela chora por qualquer coisa". Reconhecem a janela deste olhar desse menino? Olha que incrível! E aí alguém pode falar: "Mas a criança não tem consciência". E eu falo exatamente o contrário, que a criança, ela tem tanta consciência da naturalidade que ela não congela perante esses fatos da vida. Porque ali a criança ainda não está tomada ou identificada com todos os medos que nós adultos já carregamos, né? E nesse caso ele já tinha consciência porque ele já estava no processo da doença, da quimioterapia, passando ali pela experiência. Então ele melhor que nós sabe como é estar nessa experiência. Mas ali o maior medo dele era cortar o cabelo, né? Então essa consciência, essa naturalidade, né, faz com que a realidade fique diferente e que ele passe por isso de uma forma mais leve. Tem uma passagem bíblica, se eu não me engano, é em Provérbios, que diz: "Assim como você pensa na sua alma, assim será você", ou assim você é. Ou seja, nós só mudamos o mundo quando nós mudamos a nós mesmos. E só nós conseguimos alterar a nossa realidade interna quando a gente consegue olhar por outras janelas e por novas perspectivas. Porque sempre olhar a mesma janela, eu vou ver sempre a mesma paisagem. E aí é tudo que eu já conheço, é tudo que eu já enxergo e as minhas possibilidades se encerram aí. E um outro exemplo bem legal disso é para quem tem filhos, né? Quando você tem 2 filhos ao menos, você olha para os dois e você percebe, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nascidos da mesma barriga, mas são diferentes. E se tiver 10 numa casa, os 10 serão diferentes. E a forma como eles lidam com o mundo é completamente diferente. Então, enquanto um suporta uma pressão e só age quando você pressiona, o outro parece mais sensível e também vai agir quando você coloca um certo elogio, mostra ali, nossa, como você tem se empenhado, né? Que ótimo, olha aqui, da onde você saiu, para onde você veio. Se você inverter, entregar coisas diferentes para essas pessoas, elas não vão funcionar como elas devem. Mas o melhor é que você conte a essas crianças que existem outras formas. Eu dei esse exemplo porque no caso os meus filhos são assim, né? Com esse tipo de funcionalidade. Então, é muito interessante dizer para a criança que ela pode, não tem problema ela agir dessa maneira, mas contar que existem outras formas, que ela pode enxergar o mundo por outras janelas. Eles sabem usar muito bem esse potencial, porque sabendo que eles não precisam abrir mão de quem são, basta apenas escolher de novo. Eles sabem que se sentir medo, tudo bem com isso, não tem problema algum em sentir medo, mas que na hora do medo eles podem escolher outro sentimento. Eles podem lembrar que o medo está ali para proteger e tudo bem, e que onde tem medo também tem coragem, porque uma coisa que eu sempre repeti para o meu mais novo, né? Se o medo nunca te matou, significa que você superou cada um deles, então você é corajoso, né? E sim, poder olhar o mundo com os olhos da coragem. Quando a gente ensina isso para uma criança, ela vence o mundo, né? Ela vence todos os dragões. Então nada é impossível, só é impossível aquilo que a gente nunca tentou, né? Então eu deixo uma última dica que é, para você chegar em um novo lugar, você vai precisar percorrer caminhos novos. E se não gostar do caminho que está hoje, escolhe de novo. Um novo olhar vai trazer um novo comportamento, uma nova ação e uma nova realidade.